Peço por gentileza para os irmãos abrir a nossa espada do Espírito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19. Glória a Deus, aleluia. Noite maravilhosa, sexta-feira maravilhosa, culto da vitória maravilhoso na presença do Senhor. Pois está sendo efetuado o que nós viemos fazer nessa noite na casa do Senhor, prestar culto ao único que é digno de ser cultuado e louvado, e Ele tem recebido com cheiro suave o nosso louvor, pois a presença dEle é notória no recinto, e é quando Ele quer. Louvado seja Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos ler aqui os primeiros versículos para a gente dar um entendimento melhor. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora, e disse-lhe: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e o vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo: crucificam, crucificam. Diz-lhes Pilatos: tomai-o-vos e crucificam, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Vamos para o versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pode sentar em nome de Jesus. Confesso, irmão, que essa é uma palavra muito forte. Até você, quando está meditando nela, você tem que se conter. Quem acredita, né? Nesse amor, porque já recebeu o seu favor. Aleluia. Mas nós vemos aqui algo muito interessante. Nos livros sinóticos, os 3 evangelhos narram a crucificação de Jesus. Só que o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus, ele narra muito o sofrimento de Jesus. Já João é muito interessante. João, ele estava no pé da cruz no momento que Jesus morreu. Mas João, ele acrescenta as coisas que os outros não têm, pois ele sempre estava perto de Jesus. E ele traz mais o que esse Deus se sujeitou por amor a nós. O que esse Deus soberano se sujeitou a homens para trazer algo que só Ele poderia fazer por nós. Então, quando nós vemos estudando, desde lá do capítulo 18, Jesus sendo preso no Getsêmani, Ele vem trazendo que Jesus, Ele
ele se deu. Ele quis se dar. Porque no momento que nós vamos estudando a palavra do Senhor, que Jesus foi preso, nós vemos ali chegando 6 centúrias, com 80 soldados e 6 cavaleiros, cada uma centúria. Ali chegando no Getsemane, naquele lugar, sempre que Jesus ia com seus discípulos, mas naquele momento Jesus sabia o que se sobrevia sobre ele, pois estava chegando a 10ª centúrias de romanos, junto com Judas. E Jesus sabia o que ia acontecer. E quando chegaram com Judas, em vez de eles se referirem a Jesus, nós vemos que Jesus se referiu a eles primeiro. O que buscam? E naquele momento, eles disseram: Jesus o Nazareno. E ele disse: sou eu. E quando ele disse sou eu, todos aqueles soldados, 80 de cada centúria, com 6 cavaleiros, a Bíblia diz que quando ele declarou quem ele era, eles caíram por terra. Ali Jesus estava dizendo: olha, vocês vieram me buscar, mas eu que vim me dar, mostrando a sua soberania. Quando ele disse sou eu, Jesus estava dizendo: eu sou o Deus soberano, eu sou o médico maior, eu sou a esperança. É por isso que você vai me levar. E nós vimos que João, ele traz para nós o que Jesus se sujeitou para salvar aqueles que estavam prendendo, porque ele quis. E nós vemos que dali Jesus começou a passar por mais dificuldades, sendo soberano Deus e dono de Israel. Mas como ele disse no capítulo 18, quando Pedro com sua espada foi defender ele, que ele pediu para Pedro: guarda sua espada na sua bainha. E ele disse: porque eu não beberei o cálice que meu pai me deu. Porque Pedro ainda não tinha entendido o que Jesus veio, o rei dos judeus. Jesus já sabia de tudo. Nós vamos entender que pelas escrituras já estava consumado. Ele sabia do cálice que o pai o deu para ele beber. E muitas das vezes a gente não quer beber nenhuma gota desse cálice, por aquele que já fez muito maior por nós. E naquele momento Jesus foi levado ao Sinédrio. Primeiro para o Sinédrio. Primeiro para aqueles que diziam que era o pai de Abraão, que era filho de Abraão e Abraão era o seu pai, e que de Abraão vinha a descendência, e que de Abraão vinha Davi, e que de Abraão vinha o Messias, e que de Abraão vinha o rei dos judeus. Cristo sendo julgado, primeiramente Sinédrio, foi logo para a mão de Anás. E quando nós vamos estudar quem era Anás, quem era o ser humano Anás, que Jesus se sujeitou a ser julgado por ele para cumprir o que o Pai o enviou, para beber o cálice que o Pai lhe deu. E a Bíblia mesmo nos traz que Anás, no templo de Jerusalém, era um homem poderoso e rico, porém sua riqueza adquirida por meios ilícitos, mas era sogro do sumo sacerdote Caifás. Mas Jesus não foi logo para Caifás. Jesus passou por esse homem e a Bíblia diz que o
Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero entender, e eu quero entender com você nessa noite, mais ainda o que é a graça. Foi eu e você que fez isso com Jesus. E Jesus se sujeitou a nós, sendo soberano Deus. Quando aqueles homens caíram por terra, quando ele disse: sou eu. Por isso que o cristão, ele todo dia, ele tem que se lançar sobre Jesus, as suas ansiedades, as suas obras carnais, os seus maus pensamentos, e se vestir do novo homem, e se vestir do novo homem. Agora Cristo perante a Caifás, mais sujeito à humilhação. Oh, Espírito Santo. Sabe como foi que Anás enviou Jesus para Caifás? Manietado. Sabe o que é manietado? Como a gente se encontrava sem Jesus? Com as mãos amarradas, como malfeitores, escravos e condenados. E levaram Jesus em meio ao sinédrio, aos principais das sinagogas e aos servos e ao povo. Mas ele tinha que passar aquilo que a gente não suportaria passar. Enviou Jesus com suas mãos amarradas, como malfeitor, em pleno público. E ele se sujeitou. Ele quis dizer: se eu quisesse, da onde eu sou, que é você que está fazendo isso, porque da onde eu sou é que te dando você fazer isso comigo. Vocês nem chegavam perto de mim, mas eu vim dar. Eu vim dar. Aleluia. E naquele momento Jesus, diante do sumo sacerdote Caifás, Jesus ali foi perante o sinédrio condenado. E ali o sinédrio condenou Jesus, mas eles tinham uma lei que ele não poderia sujar suas mãos. Ele só poderia fazer a façanha. Entendesse? Que faz a panelinha, a armadilha, que leva para o retorno, mas é outro que vai lá e suja as mãos. Nós temos uma lei, o sinédrio, que nós não tiramos a vida de nenhuma pessoa. Vamos mandar eles para Pilatos. E Jesus, ele veio fazer isso. Ele sabia que sem ele nada poderíamos ser nem fazer. Glória a Deus. Oh, aleluia. E Jesus foi para Pilatos. Sabe quem era Pilatos? O pior governador romano que existiu. Foi ele que Jesus se sujeitou para ir pelaquela cruz. Para você hoje não quer renunciar nada por amor ao Evangelho e à salvação. Aleluia. E está achando que isso aí está pesado. E quando Jesus está dizendo: eu já venci esse peso por você, minha filha, meu filho, o meu fardo é leve, eu me sujeitei a Pilatos. Quando nós vamos ver a Bíblia trazendo o governo de Pilatos pelo que ele era. Pilatos foi o governador mais fracassado. Ele não era bem quisto, ele não era bem visto, ele não era bem amado, ele não era esperado. Então, nem pelo imperador de Roma, Tibério,
E ele odiava os judeus, e esse também odiava, mas na hora de cumprir o que Jesus veio nos trazer, nossas condições, como os homens estavam meramente diante de Deus, corações perversos, maliciosos, que não viram o amor de Deus. Jesus veio trazer através de Pilatos, através de Israel, através do sumo sacerdote, a condição do homem. A lei não conseguiu transformar o coração do homem. Aleluia. E nós vemos que Pilatos, no 18, quando prendeu Jesus, ele queria cair fora de julgar Jesus. Um homem de um caráter moral débil, de um governo débil em moralidade, em imoralidade. Ele temeu, ele queria cair fora desse peso, porque ele olhou para Jesus e disse: eu não vejo erro algum nesse homem. Mas aqueles que diziam que era filho de Abraão, os pais da fé, não viram o Pai em Jesus, nem Jesus no Pai. E muitas das vezes a gente tem que vigiar nós mesmos na graça, com o Espírito Santo, Deus operando. E quando vem o vento, e quando vem as tentações, e quando vem as sugestões, muitas das vezes a gente esquece e não vê mais Jesus aonde tem que ver Jesus: na nossa vida, no nosso coração, na nossa saúde, na nossa alma, na igreja, na vida do pastor, e não na legalidade, ao nosso eu obscuro, aonde Jesus iluminou. E negociamos Jesus em nós e nós em Jesus. E ali Pilatos começou a indagar Jesus: tu és o rei dos judeus? Aí Jesus disse: quem foi que lhe disse? Você soube de alguém ou você está me perguntando por você? Aí ele disse: tu me vê como judeu, eu sou judeu. O seu povo te entregou a mim, os sacerdotes te entregaram a mim. Jesus estava passando pela traição do povo adquirido e eleito. Porque sem Jesus, irmão, nada de bom teremos. E nós vemos ali ele indagando, e ele chamou os escribas, e ele chamou o sumo sacerdote, e ele dizia: não vejo erro algum, não vejo erro algum. E quando nós vamos estudar aqui Jesus e Pilatos, naquela luta, ele sem querer condenar Jesus, ele sem querer julgar Jesus, e ele praticamente implorando os sacerdotes, os israelitas, para liberar Jesus, para dar ordem para ele soltar e não condenar. Mas ele disse: se você não condenar, você está contra César. Porque ele está dizendo que é rei, e rei só é César. Por isso que a Bíblia diz que rejeitaram a luz e escolheram as trevas. E as trevas ali querendo enviar a luz. Mas a luz não viu Jesus, que dizia ser luz. E Jesus passou por Pilatos, e ele disse: crucifica-o, crucifica-o. E disse Pilatos: você quer crucificar o vosso rei?
o reino contra o próprio rei, o reino contra o próprio reino. Você quer crucificar Jesus, o rei do judeu? E eles bradavam, bradar é gritar, irmão, crucifica-o. E o interessante é que Jesus muda. Misericórdia, uma perseguiçãozinha. Ai, não aguento mais. Quando eu vejo que a coisa melhorar, está piorando. Aí já abre a boca. E Jesus, calado. Jesus só respondeu uma coisa a ele: você é rei? Ele disse: eu sou o rei, mas eu não sou rei desse mundo. E não sou desse mundo. Eu fui enviado. Aleluia. E naquele momento, então, entregou-me para fosse crucificado. E tornaram Jesus, e tomaram Jesus e o levaram. E no 17, como nós lemos, Jesus ali já estava recebendo muitas bofetadas dos soldados romanos. Quando nós vamos estudar, irmão, como era um soldado romano, era um cisborgue. Bote 3 mãos suas para uma mão do soldado romano. Bote os 5 braços seus para um braço de um soldado romano. E Jesus tinha tomado várias bofetadas. Sabe aonde? Tem muita gente que a gente não quer ouvir. Uma humilhação por Jesus na face. E a Bíblia diz que Jesus carregou a sua cruz depois das bofetadas e açoites que Pilatos ordenou. E a Bíblia diz: sangrando com muita dor, carregando a cruz às costas. E para saber a condenação de quem estava levando a cruz, eles tinham por costume, como está no versículo 19, e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Havia um costume para quem ia levar a cruz, o povo saber quem era o malfeitor e por que ele estava sendo crucificado. E ali estava Jesus, em cima da sua cruz, da sua cabeça. Ele está sendo crucificado porque ele é o Rei dos Judeus, cumprindo a Escritura. Por isso que Paulo diz que o nosso Cristo subsistia antes da fundação do século. Você está aqui porque ele subsistia na sua vida antes de você existir. Então adore, louve, glorifique. Ora, baxere, bacadara, baxai. A causa da crucificação era sempre declarada acima da cabeça do malfeitor. E na cruz de Jesus estava Jesus o Nazareno. Ele está sendo crucificado porque ele é Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Aleluia. Diga: a graça me alcançou primeiro. Aleluia. Mesmo se você nem existir. Aleluia. E tem uma coisa muito interessante que eu achei no Evangelho segundo escreveu João: a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ele fez questão de provar para os judeus, para ter arrependimento, que já estava escrito tudo que o Messias, o Rei dos Reis, passou na cruz.
para dar um motivo de arrependimento. Porque eles acreditavam na lei de Moisés, eles acreditavam nos salmos, eles acreditavam nos profetas. E o que Jesus passou a crucificação, indo ao Calvário, indo à cruz, se cumpriu as Escrituras. E João, ele trouxe essa declaração. Nós vemos que no versículo 24 do capítulo 19, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e disseram uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumpra a Escritura que diz: dividiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes os soldados, pois fizeram essas coisas. Está escrito em Salmo 22, 18: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. No versículo 28 do capítulo que nós lemos, Jesus passando a sua agonia na cruz. Jesus, depois sabendo que já todas essas coisas, aleluia, estavam terminadas para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenham sede. Está escrito em Salmo 69, 21: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Foi consumado, foi cumprido a palavra, foi cumprido a profecia. Jesus na cruz para nos salvar. Ele já sabia que ele ia passar por tudo aquilo. Ele veio porque ele declarou: meu amor é maior que o seu pecado. Estava escrito pelo próprio Deus. Você está vivo porque Ele declarou na cruz: eu dei porque o meu amor vencerá na sua vida. Toda condenação. João 36, o versículo, foi cumprido na cruz pelo reino judeu. Porque isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Estava escrito, já tinha profetizado pelo próprio Deus. Oh, aleluia. Preserva ali todos os ossos. Nenhum deles sequer, Salmo 34, 20, será quebrado. Nenhum deles sequer será quebrado. Glória a Deus, Quando nós vemos, quando foram tentar quebrar as pernas de Jesus, o costume, porque muitos crucificados ali faziam eles morrerem mais rápido. Quando passaram pelo primeiro, que estava perto de Jesus, e o segundo, que chegou em Jesus, não puderam, porque Jesus já tinha dado o seu Espírito. Nenhum osso sequer será quebrado. Cumpriu a palavra. Ele veio cumprir a palavra. Ele é a palavra. Ele é o soberano Deus. Oh, aleluia. Oh,
aleluia. Você está aqui porque Ele cumpriu a palavra. Ele te escolheu. É por isso que você está de pé. É por isso que você suportou até a graça alcançar. Porque a autoridade estava com Ele. Na minha vida e na sua vida. João 19:37. Cumprido na cruz do Calvário, Jesus. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. E nós vemos no profeta Zacarias, que fala muito do Messias também. Ele trouxe a esperança para Israel da salvação. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassarão. O Cristo, Ele veio cumprir o que estava escrito. Glória a Deus. Você está aqui porque Ele cumpriu. Ele fez o que a gente nunca poderíamos fazer. E não merecíamos. Sabe por que você está aqui? E venceu a escuridão. E venceu a cegueira que só nos levava por abismo. E a gente não via um novo horizonte. E a gente não sabia nem o que existiria no amanhecer, pois a gente não tinha paz. A gente não tinha esperança, porque a Bíblia diz que Ele é a esperança, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho de propósito. Amém. Porque Ele se sujeitou. Oh, aleluia. Aleluia. E Paulo, ele traz isso para nós na epístola escrita aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6 e diante. Que Jesus, Ele veio não como Deus, não por usurpação, mas Ele se aniquilou a si mesmo e se fez semelhante a servo em forma de homens, e humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, lhe pôs o nome sobre todos os nomes. E ao nosso Senhor Jesus Cristo todos os joelhos vão de se dobrar, todos os joelhos que há nos céus e que há na terra e que há debaixo da terra, e todas línguas vão confessar que o Senhor Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! E Ele morreu. Já estava preparado um túmulo que ninguém nunca usou, através do seguidor de Jesus oculto por causa dos judeus, e também Nicodemos, que foi lá com as especiarias e enrolou Jesus com lençóis, como de costume os judeus faziam, para levar ao túmulo.
passou os 3 dias. Aleluia! E teve uma mulher no primeiro dia da semana que antes de amanhecer ela foi ao túmulo e viu a pedra retirada. E a Bíblia diz que ela começou a chorar, a chorar. Cadê o corpo do meu mestre? Cadê o corpo do meu Senhor? E a Bíblia diz que ela anunciou a Pedro e o discípulo amado de Jesus que estava com Pedro. E a Bíblia diz que eles saíram correndo com muita pressa. Entrou no sepulcro, viu os lençóis no chão, o lençol que dava o rosto dele, a parte enrolado, porque tinha um significado para o judeu. Ele disse: eu ressuscitei, eu vou e voltarei. Ele ressuscitou. Ele venceu por mim e por você. E a Bíblia diz que a mulher entrou com os olhos quebrantados de lágrima, porque ela almejava ver o Senhor, ela almejava ver o mestre dela, o Salvador, a quem o amou e ela o amava. Maria Madalena, onde ele foi lá no mais lugares obscuros, desprezíveis aos olhos daqueles que se achavam melhor, e foi lá e buscou ela, como um dia me buscou e te buscou. Porque quando Jesus chega, é no momento que a gente está na escuridão, nas trevas, no sono de indolência. E ela ouviu a voz: mulher, por que choras? Ela não conheceu, ela pensou que era o horteiro que cuidava ali dos corpos do jardim. E ela disse: não, estou preocupada. Aonde levaram o meu Senhor? O Senhor levou. Me leve onde está o meu Senhor. E aí Jesus chamou ela pelo nome. Sabe o que foi que Jesus falou a Pilatos? Você é a verdade. Jesus ficou calado, sabe por quê? Porque Jesus diz: quem é a verdade e conhece quando Ele chama. Quem é a verdade me ouve. E a Bíblia diz que quando Ele disse Maria, a Bíblia diz que ela se prostrou. Mas ela estava dizendo: obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu falou e o Senhor fez. Obrigado por esse grande livramento. Obrigado pela vida que o Senhor veio me dar. Obrigado porque o Senhor venceu os meus temores, os meus medos, os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades. Rabone! Oh, na mala xerema. Quantas Maria Madalena tem aqui? Quanto apóstolo do amor João tem aqui? Oreva que corre para ver o Deus ressurreto, que corre para contemplar o Deus ressurreto. Ele vive. Creia nele. Creia nele. Ele está voltando. Eu vou, mas voltarei. E ele olhou para Maria e disse: Maria, não me detenha. Não me detenha. Eu vou para o Pai, sabe por quê? Agora eu sou adoção na sua vida. Agora paz em você e paz no Criador. Arabacadarabachai. O meu Pai é o vosso Pai. O meu Deus é o vosso Deus. Eu venci. Ficou de pé, vamos adorar o Senhor.